Queridos, paz do Senhor Jesus Cristo, estamos muito felizes e satisfeitos com o Senhor e queremos mais, não é? E hoje nós continuamos com o tema Uma Igreja de Discípulos, parte 2, e nós vamos iniciar hoje ali em Jeremias capítulo 8, versículo 11, para que nós possamos discorrer de forma breve e esse tema tão importante, que tipo de pessoas o Senhor quer gerar e como isso se processa na prática. É importante que os nossos estudos eles sejam muito dinâmicos e pragmáticos também, que nós possamos colocar em prática isso que nós estamos ouvindo, não seja uma coisa teórica, nebulosa, mas uma coisa clara, que o Espírito trabalhe enquanto nós estamos ouvindo essa palavra e nos ajude a praticar isto aqui. Vai ser maravilhoso. Jeremias 8:11 diz: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quanto não há paz. Aqui nós vemos Israel, a nação escolhida para ser canal de Deus e exemplo de Deus, abençoados. Nós vemos eles uma situação de perseguição, Geraldo. E eles pensavam que o problema estava que o Egito estava perseguindo eles, que a Síria estava perseguindo eles, ou que outros impérios estavam perseguindo eles. Mas o que eles não entendiam é que eles estavam tendo uma comunhão muito superficial com o Senhor. E nada pior, amados, do que uma comunhão superficial com o Senhor. A religião de homens faz com que a pessoa busque tão pouco de Deus, que isso não venha trazer as devidas restaurações e a renovação da mente, de forma que ele vai ter uma fé muito inadequada, uma fé tão mesclada com preocupação. Porque você sabe, queridos, então a graça, ela trabalha diariamente no coração, na alma. Então, nós vemos aqui que a graça transforma uma pessoa insatisfeita, murmuradora, reclamadora, numa pessoa feliz. Veja o que a graça faz. Pega aqueles homens amargurados, derrotados, angustiados, e Davi pega eles, e depois no final do seu livro diz assim, que Davi transformou eles em guerreiros, em homens valentes, em homens corajosos. Veja o que a palavra fez, eles estarem com Davi ali, aqueles 400 se reuniram, homens angustiados, desanimados, endividados, diz a Bíblia, e depois eles eram guerreiros, heróis da fé. Olha o processo se passou ali. Então Deus pega uma pessoa briguenta e transforma ela numa pessoa perdoadora, amorosa, mansa, uma pessoa que dá bom testemunho para ganhar almas e sofre calado, porque para ela importa muito o testemunho, ganhar pessoas. A graça transforma uma pessoa que é escrava da impureza numa pessoa que consegue vencer os impulsos carnais. É um milagre o que a graça faz. E aqui nós vemos uma cura superficial. Cura superficial. Por quê? Porque eles estavam dizendo paz, paz, paz para quem precisava de arrependimento. Eles estavam dizendo: você não precisa restaurar a sua alma, irmã. Sabe o que você precisa? De fazer uma campanha de bênção conosco e levar esse objeto para casa. É apenas R$53. A irmã leva esse objeto, então a irmã vai ser muito abençoada. Porque a irmã já é salva, já é batizada nas águas. Agora vamos fazer campanha de bênção. Agora a irmã precisa trabalhar na obra, sabe? Porque se a irmã trabalhar na obra, aí Deus vai abençoar a irmã. E aí a cura passa a ser vista como não necessária. Por quê? Porque eu já estou curado. Entende? Eu sou salvo. Eu tenho uma carteirinha de membro. E aí o que acontece? Amados, acontece o seguinte. Diz Cantares 2,15 que nós devemos retirar as raposinhas porque a vinha está em flor. É onde as raposinhas são exterminadas que a fé real brota e cresce até a maturidade cristã. Se você cuidar da vinha e não deixar essas interferências, essas interrupções, você tiver uma fé agressiva, então a fé vai brotar e vai crescer. Mas veja o que acontece, amados. Então, eles não viam como prioridade tratar de fato o coração diariamente, a alma. Eles partiam do pressuposto que já estavam sarados. Então aí o que acontecia? Eles não lidavam com a preocupação, a fé não brotava. Eles não lidavam com a irritação, o amor não aumentava. Eles não lidavam com a vida desregrada da carne, os impulsos da carne, não venciam o pecado, tinham o pecado encoberto, estavam todos contaminados. Então o que acontecia? Eles estavam totalmente detonados e derrotados interiormente e não tratavam a ferida. Por quê? Porque os sacerdotes não colocavam ênfase na sua mensagem sobre a necessidade de tratar a ferida. Você sabe o que impede o
desempenho de uma pessoa é a febre. Por exemplo, você está com febre, você não consegue nem comer, nem sair da cama, você fica tão fraco. Por quê? Porque a infecção, ela tira o desempenho. Você vai lá, Júnior, e trata a infecção, o que acontece? O desempenho volta. Então, assim é na questão da alma. Quando você tem certas coisas não tratadas, a tua fé não brota e não deslancha. E aí o que acontece? Você ora, expulsa e não acontece nada. Você grita, fica rouco, porque não é por força, é por revelação. E o que é que encobre os nossos olhos para que não perceba Deus, diz Isaías 59? Não é que Deus não esteja lá, não é que Deus não esteja disposto a perdoar, mas a Bíblia diz em Isaías 59 que o pecado encobre o nosso rosto de perceber a Deus. Aí a pessoa não consegue ter fé em Deus, porque Jesus diz assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Veja, ele orava como quem era amado, como quem era querido, como quem estava vendo um Deus que o ama. Agora eu vejo um Deus que não se importa comigo, um Deus que está longe. Então veja quais são as raposinhas que nós precisamos tratar. Vamos ver isso aqui em Gênesis 3:8. Nós podemos ver aqui o que aconteceu com a Eva quando ela saiu da palavra de Deus e ficou debaixo da palavra do diabo. Quando você fica debaixo de uma palavra, de uma imposição de mão, Júnior, você está debaixo de uma unção, você está debaixo de uma influência espiritual. Isto é muito sério. Aqui em Gênesis 3:8, olha só o que foi que a Eva aconteceu. Quando ouviram a voz... Perdão, eu falei Gênesis 3:8, né? Não é isso não, só um pouquinho aqui. Gênesis 3, tá? Versículo 6, duas quadras anteriores a essa aí. Gênesis 3:6 diz assim: vendo a mulher, veja o que aconteceu. O diabo falou e a Eva olhou para a árvore, já influenciada por aquele espírito. Quando você debaixo de uma palavra, aquela palavra, o que acontece? Ela mexe com as suas sensações. Palavras criam imagens. Eu digo para você, alfinete, já vi alfinete eu também. Palavras geram imagens, e imagens afetam, imagens criam impressões, sensações e emoções. Quando o diabo diz para ela que aquela árvore era melhor do que ter comunhão com Deus, veja, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Como era boa para se comer? Ia acabar com ela. Agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Você está entendendo aqui? Nós estamos vendo uma pessoa que está afetada por uma influência espiritual que fez ela pensar de uma maneira equivocada, interpretar de uma maneira equivocada, reagir de uma maneira equivocada. Aqui estão as raposinhas da queda. Quais são as raposinhas? Vamos ver aqui, amados. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Primeira raposinha: você não consegue, você é incapaz. A Bíblia diz: tudo eu posso. E sabe o que as vozes dizem? Você não vai conseguir, você não vai conseguir. Isso é uma impressão, é uma raposinha. A fé não cresce onde há preocupação. A preocupação, ela contamina toda fé. Está vendo, amados? Olha qual é a impressão que o diabo trabalha. Sabia que o diabo trabalha com impressões? A influência dele, são dardos inflamados do maligno, geram em nós sensações. Você está doente, você está morrendo, você está endividado, tua família nunca vai se converter. Vozes que geram impressões, sensações. Olha, o que foi que Moisés falou? Quem sou eu? Eu não sou capaz. Eu não consigo. Toda impressão que diz que você não consegue aquilo que Deus disse que você consegue, são dardos inflamados do maligno. São raposinhas que devem ser exterminadas sem dó. Não fique, eu não consigo mesmo. Abraça aquele demônio de autocomiseração. Eu não consigo, todo mundo consegue, mas eu não consigo. Não abrace isso. Sabe, você tem que tomar o lado de Deus e ser radical contra as raposinhas. Tudo que Deus te chamou para ser, a unção disponível para você ser. Então não é humildade você dizer eu não consigo, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. É a humildade. Toda sensação, comparando com as escrituras, você compara a tua vida com a escritura, em vez de dizer assim, não, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou jejuar, e eu vou ser assim, toda sensação de
Eu não consigo, pastor, essa palavra é muito alta, muito pesada. Está me oprimindo, eu estou ficando angustiado. Essa palavra está me cobrando de mim um comportamento que eu não consigo. Isso tem mesclado junto com a mensagem um demônio. São demônios deturpadores que fazem com que a pessoa, em vez de receber mensagem como algo que ela pode ganhar e ser, a mensagem como algo que está cobrando dela, algo que ela não consegue. Veja, isso aqui é uma influência diabólica. Aqui havia uma batalha espiritual, Deus tentando levar Moisés e o diabo tentando dizer: você não vai não, Moisés, você não vai não, porque o diabo sabia que através de Moisés Deus ia livrar. Segundo tipo de pensamento que nós devemos eliminar: sensações e impressões. Amém, amados? O diabo, ele mente, ele é o pai da mentira, mas ele não mente só com palavras, ele mente com sensações, impressões, emoções, pensamentos antibíblicos. A preocupação é uma influência demoníaca. Nós estudamos ontem à noite aqui, Júnior, que nós não podemos receber o do Espírito, mas sim provar os Espíritos e receber o Espírito. Que o Espírito do Senhor, Júnior, é o Espírito de fé, amor e de encorajamento, de ânimo, de bondade. E quantas pessoas que recebem o Espírito de preocupação, recebem um Espírito de medo, recebem um Espírito de ódio, recebem um Espírito de desânimo, e isso é um espírito imundo, é uma raposinha. Êxodo 4, pegue lá, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Está vendo? Segundo, deixa assim como está, Deus. Eu prefiro minha zona de conforto. Não, eles não crerão, não acudirão, não acontecerá nada. Eu não consigo, e agora aqui o que nós vemos aqui, amados, eu não vou tomar atitude nenhuma. Deixa tudo como está. Veja quantas pessoas que a coisa está degringolando, ele não faz uma profética, ele não destrói, ele não põe a mão, ele não expulsa, ele não ora, ele fica: não, quando Deus quiser, Deus faz. É da vontade de Deus, pessoal, uma prova. Um dia desse, Deus vai ter pena de mim. Então, nós vemos aqui Moisés, é um outro tipo de raposinha. Além de eu não consigo, eu prefiro deixar assim como está. É uma fé passiva, porque a fé sem obras ela é morta. É uma fé que não toma atitude correspondente. É uma fé que crê, mas diz assim: mas eu não vou fazer nada não. Se Deus quiser, Ele que faça. Tem um monte de gente que está na igreja assim, com essas raposinhas. E ele nunca deslancha por uma fé como a de Jesus. Porque Jesus não diz assim: aquele leproso, se Deus quiser, um dia Ele cura ele. Jesus, seja limpo. Jesus, ele tinha uma fé ativa, uma fé pragmática, uma fé profética. Coloquei uma foto tua, Júnior, que foi o maior sucesso na internet, mas olha, subiu lá em cima ao Júnior orando pela menina, e eu coloquei o versículo assim: curai todos os enfermos que estão naquela cidade. Porque tem um versículo na Bíblia. Sabia que tem um versículo na Bíblia que diz: curem todos os enfermos que estão naquela cidade. Tá você assim pondo a mão e naquela menina naquele domingo, e eu coloquei bem grande: curem todos os enfermos daquela cidade. Coloquei na página do Face e na minha, né? Mas olha, compartilhar foi mostrar. Por quê? Porque essa frase, imagine, olha o que Deus está falando para mim e para você: que todos os doentes dessa cidade, Júnior, é responsabilidade minha e tua. Curem todos os enfermos que estiverem naquela cidade. 4:12 agora. Êxodo 4:12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que deve dizer. Ele, porém, disse, 13: Senhor, então envia aquele que há de enviar, menos a mim. Não me importo, eu não vou. O Senhor já falou, já explicou, mas eu não quero me envolver. Quem está sofrendo fora do meu portão, eu não quero saber. Se tem alguém doente, eu não quero saber. Se tem alguém precisando de cesta básica, eu não quero saber. Eu quero a minha bênção. Eu estou aqui na minha campanha, sabe? Eu quero a minha bênção, o meu cargo. Agora, eu não quero saber da obra de Deus que está necessitado. Sabia que 90% das pessoas que estão na igreja são um sanguessuga, eles não estão nem aí. Como diz, é crente, mas não faz bem para ninguém. Não é bom para ninguém. Não ajuda ninguém. Não se importa com ninguém. Não abençoa ninguém. É crente para ele mesmo. Eu estou ali para minha campanha. Eu estou ali buscando. Isso é um demônio, irmãos. Isso é um demônio que faz com que as pessoas pensem assim. Então Lucas 10:9 diz assim: curai os enfermos que houver naquela cidade. Curai todos os enfermos que estiver naquela cidade. O Senhor mandou, então eu vou lá, né? Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Gerar, através de um processo cuidadoso e dedicado, um povo maduro, amados. Eu pergunto para você: que tipo de coração você quer gerar? Um povo bem disposto,
faminto por Deus, um povo que tem comunhão com o Senhor e que pela graça vive para a glória do Senhor. A Bíblia diz em Mateus 6:22, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. O que é olhos bons? Vive se compadecendo, vive orando e abençoando e profetizando sobre aqueles que ele vê que estão fracos. Como é que você vai gerar uma semente santa? Sabe como é que você vai gerar, amados? Um povo bem disposto para o Senhor? Lá em 1 Crônicas 29:18 diz que só Deus pode gerar um povo bem disposto para Ele mesmo, tá? E manter essas disposições que foram perdidas na queda. 1 Crônicas 29:18. Sabe, olhos bons, Mateus 6:22. Sabe que olhos bons? Se nós queremos gerar uma igreja de discípulos, Júnior, nós temos que gerar. Sabe o que é gerar? É gerar. Em Gálatas 4:19 diz assim: meus filhinhos, por quem eu sinto dores de parto, até ver Cristo formado em vocês. Dores de parto. Como é que você vai gerar? Não é cobrando comportamento, não é sendo indiferente, é entrando em oração, jejum, intercessão. Nós falamos aqui na parte 1, missionário Júnior, que para gerar uma igreja de discípulo, nós temos que ter uma atitude profética de abençoar. Você não imagina o quanto Deus pode fazer se você começar a abençoar. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos, Júnior, e abençoou. Quando ele abençoou, Deus multiplicou. Sabe como é que nós vamos gerar uma igreja de discípulos? Abençoando aqueles que estão aqui, cobrindo intercessão, cobrindo de jejum, impondo as mãos. Sabe, se você começar a abençoar o que você tem, aquilo se multiplicará com qualidade. Então, se nós queremos gerar uma igreja de discípulos, nós temos que aprender o quê? A abençoar. Você chega lá na cama do teu filho e diz: Senhor, eu abençoo meu filho que ele se converta. Eu abençoo a mente dele que ele deseja o Senhor. Eu abençoo os pensamentos, os sonos dele para que ele se volte a Ti. Então é bombardeando, é abençoando. Nós imaginamos o poder que existe no abençoar. Esse abençoar significa que nós concordamos com os pecados deles e que eles sejam abençoados e continuem indo para longe de Deus. É um tipo de bênção que os traga para o Senhor. Amém? O que nós vemos então, amados, é a importância de estarmos gerando. E para gerar é preciso alimentar profeticamente. Você precisa e eu preciso não ficar em silêncio diante do Senhor, mas estar sempre orando. Senhor, abençoa os jovens da igreja, abençoa as crianças da igreja, abençoa os adolescentes da igreja. Marcos 10:21. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Antes de Jesus abrir a boca, o que ele fez? Ele tinha olhos bons. Ele olhou para o jovem rico, totalmente no mundo, totalmente carnal. Ele teve um olhar bom, um olhar profético. Jesus o amou e disse. Antes dele dizer algo, ele o amou. Quando nós estamos olhando para as pessoas e não estamos amando ela, nós olhamos para ela e dizemos: vou acabar com ela agora. Como meus argumentos são fortes, ela está errada. A gente fala com ira, com ódio, com raiva, com desprezo. A gente fala assim, como querendo mostrar que ela está errada. Isso não dá certo, queridos. Jesus olhou para ele, o amou e disse. Amados, como é importante que o amor vai junto com as nossas palavras. Porque tudo que nós fazemos sem amor é como um símbolo que retine, como um barulho inútil, que não acontece nada, não tem eficácia nenhuma. Porque a eficácia das palavras, Júnior, está na unção, está no amor. Deus é amor. Liberar o Espírito é liberar o amor de Deus com as nossas palavras. É amar a pessoa que você está pregando. Porque tem 2 tipos de pregador: aquele que ama pregar e aquele que ama as pessoas que ele prega. Então, se nós não amarmos as pessoas, elas não serão saradas. Se nós tivermos paciência com elas, se nós não profetizarmos, porque quem ama se importa, quem se importa se envolve. Veja como Moisés aqui não se envolvia, não se importava, não queria estar ali. Então isso é o que nós precisamos vencer, a raposinha. É essa fé que não é bom para ninguém. Você é crente, mas não é bom para ninguém. Você é crente, mas não ajuda ninguém. Você é crente, mas não abençoa ninguém. Você é crente, mas não cura enfermos. Você é crente, mas não expulsa demônio. Você é crente, mas não ajuda o órfão, a viúva, o necessitado. Então você é um crente furreco. Porque o crente verdadeiro ajuda as pessoas. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.